Grande abraço para você que está acompanhando mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Eu vou falar da transmissão especial da Globo nesse domingo, em comemoração aos 60 anos da emissora, Flamengo e Corinthians, né? Vai ter muita coisa interessante aí, pelo menos é o que está sendo prometido, né? Pelo Plim Plim, várias atrações. E é o seguinte, se você gosta desse tipo de assunto, faça a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. Também estou contando com o seu joinha, o seu like, manda ver aí, tá bom? Vamos então falar desse... Olha, eu vou dar meus pitacos aqui, né, sobre essa programação especial de Flamengo e Corinthians, a Globo que está comemorando 60 anos, né? E você que acompanha, né, a emissora, já percebeu, né, que está tendo aí no jornalismo, telenovelas, né, vários programas, vídeo show especial também vai rolar. Então, futebol não poderia ficar sem nenhuma homenagem, né? Então teremos esse jogo Flamengo e Corinthians, né, as duas maiores torcidas do país, nesse domingo. Vamos lá então para os detalhes aqui, ó. Para começar, eu acho que é pouco tempo, né? Para toda essa homenagem, para todas as atrações que eu vou trazer para você aqui, 50 minutos antes da bola rolar, ou seja, o jogo começa às 4, a partir das 3h10 começa essa transmissão especial da Globo. Acho que poderia ter pelo menos 1h30. Eu acho que durante a apresentação aqui você vai perceber que realmente 50 minutos é muito pouco. Mas enfim, o comando será do Luiz Roberto, né? A partir das 3h10 da tarde desse domingo. Ele vai usar um uniforme especial com a logomarca da Globo de 1965. Sincero, honestamente, eu nem me lembro, né? Como era a logomarca da Globo em 65. Eu nasci em 71, né? Mas mesmo aí, através de vídeos, tem muito pouca coisa, tem muito pouco registro, né? Sincero, honestamente, vai ser para mim vai ser uma novidade, né? Essa logomarca de 1965. Vamos ver como é que vai ser, então, Luiz Roberto estampando essa logomarca. 65, né, para quem não sabe, foi o ano da fundação da Rede Globo. E também a primeira transmissão do Plim Plim, primeira transmissão esportiva. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho também. Olha, uma outra atração que vai rolar lá no Maracanã para as torcidas de Flamengo e Corinthians será o show do cantor Belo. Exatamente, o Belo vai fazer um show ali. Se você é fã, né, desse cantor, pode comemorar aí, né? Ficar feliz aí para acompanhar esse show do Belo, então, no Maraca. Tanto os torcedores que estarão no estádio, como o pessoal que vai acompanhar aí através da Rede Globo. Gostou do cantor Belo? Manda aí seu comentário. Acho que poderia ser um outro nome, mais ligado, né, com o esporte, com o futebol, um estilo diferente. Mas, enfim, é isso que foi programado aí pela Rede Globo, então, o show do Belo. Nós teremos o Gustavo Villani, né, o Guga Villani. Ele vai relembrar justamente essa primeira transmissão da Rede Globo no ano de 1965. Foi num amistoso entre Brasil e União Soviética. Então, esse jogo será relembrado através de inteligência artificial. Vejam só, exatamente, as imagens restauradas através da inteligência artificial. Esse jogo, eu já ouvi falar dessa partida, né? Brasil e União Soviética em 1965. O Guga vai trazer todos os detalhes de como foi essa primeira transmissão da Rede Globo, né? Faz tempo, hein, gente? A Renata Silveira, olha só, aí tem um detalhe interessante. A Renata Silveira vai participar também dessa transmissão e ela vai fazer uma homenagem, né? Ela vai participar de uma homenagem aos narradores da seleção brasileira. Aí eu fico imaginando, claro que o Galvão vai ser homenageado, né? O Galvão que durante 40 anos esteve aí com o microfone da Rede Globo. Com certeza, narrações do Galvão serão exibidas nesse momento. Por isso que eu estou dizendo que é muito pouco tempo, né? Tudo isso que eu falei até agora, tem mais coisa pintando aí, apenas 50 minutos, vai ser tudo muito rápido, né? Vai ser aquela coisa muito rápida, não dá para você degustar, né, esse tipo de coisa. Você teria que degustar mais esse tipo de homenagem, né, essas matérias especiais. Mas enfim, então com o comando da Renata Silveira, essa homenagem aos narradores da seleção brasileira. Então, como eu disse, o Galvão é claro que vai ser homenageado, mas eu acho que a Globo deveria, né? Espero que isso aconteça, mas não tenho certeza, né? Lembrando que essas informações são do portal Mídia Esportiva e também nas plataformas digitais da Globo tem todas essas informações também sobre essa transmissão especial de Flamengo e Corinthians. Mas se o Galvão vai ser homenageado, é claro, né? Por tudo que ele representa dentro da Rede Globo, mas acho que outros narradores também devem ser homenageados, né? Trazendo ali a narração de pelo menos um gol, né, desses narradores. E aí eu falo do Geraldo José de Almeida,
que foi o narrador dos jogos da seleção brasileira nas Copas de 70 e 74 na Globo. Luciano do Vale tem que ser homenageado, porque foi o narrador oficial da emissora nas Copas de 78 na Argentina e 82 na Espanha. Depois o Luciano saiu, né? Foi para a Record, depois para a Band, montou o Show do Esporte, mas ele narrou 2 Copas do Mundo como titular da emissora, então acho que merece homenagem. Osmar Santos, que na Copa seguinte, né, a Copa de 86, realizada no México, o Osmar Santos foi o narrador titular, foi o narrador de jogos da seleção brasileira, então acho que também merece essa homenagem. E claro, também o Galvão Bueno, que a partir de 1990 ele foi o titular absoluto da Globo até 2022, né? Então você vê quantas e quantas Copas do Mundo o Galvão fez aí, os jogos da seleção brasileira. Lembrando que na Copa de 86 o Galvão até narrou uma partida do Brasil. Brasil e Argélia. Porque o Osmar Santos teve lá um problema de saúde e o Galvão acabou fazendo essa transmissão. Foi o único jogo que ele narrou do Brasil na Copa de 86, mas o titular era o Osmar. E se for contar, né, outros narradores que já transmitiram partidas da seleção brasileira na Rede Globo, o Cléber Machado narrou, Oliveira Andrade, Luiz Alfredo, né, ótimo narrador Luiz Alfredo, narrou jogos da seleção brasileira. Dificilmente a Globo vai homenagear, mas o Carlos Valadares, lá no final dos anos 70, início dos anos 80, chegou a narrar alguns jogos da seleção brasileira. E tem outros nomes que eu posso até estar esquecendo, né? Falei aqui mais de Copa do Mundo, mas se você contar amistosos, alguns jogos de eliminatórias, algumas outras competições que o Brasil participou, outros narradores transmitiram. Técio de Lima na Rede Globo nos anos 70, mas eu acho que vai ficar mais ali para Galvão. Espero que tenha homenagem, né, para Luciano do Vale, para o Geraldo José de Almeida, para o Osmar Santos, que narraram o Brasil em Copas do Mundo pelo Plim Plim. Então, vamos ver. Agora, é muito pouco tempo, né, gente? 50 minutos para tudo isso é muito pouco tempo. Então vai ser aquela coisa super rápida, que não dá, como eu disse, não dá para a gente curtir, né, degustar essas homenagens. Precisa ser uma coisa um pouquinho mais longa, né? Mas, infelizmente, 50 minutos eu acho muito pouco. Aí, depois disso, vejam só, aliás, depois do show do Belo, olha só, depois do show do Belo, nós teremos o Thiago Medeiros, né? Ele vai comandar, né, direto do gramado do Maracanã, o Bora Pro Jogo, né? Esse pré-jogo que a Globo lançou nesse ano de 2025. Aí com a participação dos comentaristas, né? Júnior, Caio Ribeiro, o Paulo Nunes, o Ricardinho. Depois ainda vai ter o Everaldo Marques, né? E o Roger Flores, contando como as transmissões da Globo evoluíram nesses 60 anos. E aí não sei se será nessa ordem, né? Aí vem então o Gustavo Villani, aí vem a Renata Silveira com essa homenagem aos narradores, e finalmente, né, às 16 horas, o Luiz Roberto vai comandar o jogo com 2 comentaristas, né, o Júnior e o Caio Ribeiro serão os comentaristas da partida entre Flamengo e Corinthians. Mas você vê, é muita coisa, né, é muita coisa para 50 minutos, mas enfim, é uma opinião que eu tenho, eu acho que poderia ser pelo menos essa transmissão 1h30, para a gente curtir mais essas homenagens. Eu espero que esses nomes que eu citei aqui, esses narradores, sejam realmente homenageados. Pelo menos um gol do Geraldo José de Almeida, um gol do Luciano do Vale, principalmente na Copa 82, que o Luciano fez uma transmissão fantástica, né, incrível. Foi a última transmissão que ele fez na Rede Globo, depois, repito, né, foi para a Record e para a TV Bandeirantes. Osmar Santos na Copa 86. Então, e os outros narradores, né, que narraram jogos de seleção brasileira, todos eles devem ser homenageados. O próprio Luiz Roberto, né, que já narrou jogos aí da seleção. Hoje ele é o titular, mas já fez algumas partidas também, mesmo quando o Galvão era o número 1 da Rede Globo. Então, espero que essa homenagem realmente seja abrangente, né, para todos os profissionais que já passaram pela emissora carioca. Mas nem sempre é assim que as coisas acontecem, né? Aliás, né, para lembrar aqui, o Luciano do Vale, né, ele nos deixou, mas quando ele estava ainda como narrador da Band, várias e várias vezes a Rede Globo, quando exibiu especiais sobre a Copa 82, escondeu a voz do Luciano, colocando transmissões da Rádio Globo do Rio de Janeiro, dos ótimos narradores, né? O Jorge Cury, Valdir Amaral, mas para esconder o Luciano do Vale, eles colocavam transmissão de rádio, e é o Luciano que narrou, né, a Copa 82, os jogos da seleção brasileira. Depois que o Luciano, infelizmente, nos deixou, né, depois do seu falecimento, aí a Globo de vez em quando coloca lá algumas narrações do Luciano do Vale, mas é uma questão da empresa, né? É uma diretriz, né? É um sistema que a Rede Globo tem, que normalmente quando o profissional deixa a emissora, eles escondem, né? É assim não só com narradores esportivos, como apresentadores, atores, atrizes.
e daí só vão homenagear, infelizmente, quando a pessoa acaba morrendo. Mas, enfim, é uma crítica até que eu faço aqui, e na época muita gente comentou sobre isso também, essa coisa de esconder as narrações do Luciano. Enfim, é isso, gente. Flamengo e Corinthians, lembrando que a Record vai fazer uma outra partida, vai fazer Cruzeiro e Vasco, né? É claro, a Record tem um jogo exclusivo em TV aberta, né? Esse jogo passa no Premiere, passa também na Cazé TV, mas o jogo da Record no final de semana será às 6h30 da tarde, né? Ou da noite, como queiram, 18h30, o jogo Cruzeiro e Vasco da Gama, que deve conseguir uma boa audiência, né? Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né? Torcida do Vasco, torcida do Cruzeiro, mas para o público de São Paulo, a Record deve ficar ali em segundo, terceiro lugar, acredito que fique em segundo lugar em termos de audiência, porque não tem nenhum time de São Paulo nessa partida. E Ceará e São Paulo será o jogo exclusivo do Prime Video, não terá o Galvão Bueno, viu, gente? Ceará e São Paulo, o jogo será no sábado, com exclusividade no Prime Video, a narração será do Rômulo Mendonça desta vez. E não posso esquecer também que vai ter ali uma participação da Ana Thaís Matos, né? Uma das atrações aí dessa transmissão especial de Flamengo e Corinthians. A Ana Thaís Matos vai bater um papo com a Formiga, que é a única jogadora que atuou nas 7 edições da Copa do Mundo de futebol feminino. Terá também homenagens ali a Cristiane, artilheira em Olimpíadas pelo Brasil, a Marta, com certeza também será homenageada. Então terá também esse momento aí com a Ana Thaís Matos. Bom, gente, é isso aí. Deixe seu comentário, gostou do vídeo, deixe seu like, faça sua inscrição. A gente volta a qualquer momento. Grande abraço, valeu!